Bom, vamos lá. Por isso que estamos hoje com esse conflito de guerras, e até no Brasil, de divergências de opiniões, de não aceitar opiniões diferentes, porque tudo é uma sinergia. O que eu penso, eu logo atraio. E isso começa, inclusive, deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro o nome do livro, Evolução em Dois Mundos. André Luiz explica que começa desde as plantinhas. Desde quando elas estão fazendo a metassíntese, a fotossíntese, recebem uma coisa que todos nós temos, que se chama o fluido vital, fluido cósmico universal. Então, as plantinhas, tá dando aí? As plantinhas já sentem a energia. Por que André Luiz ressalta isso neste livro? Porque todos nós passamos por todos esses reinos, até chegar ao reino hominal. Aqui, seres humanos encarnados. Ele explica que aqui a gente conquistou estar como humano, porque a gente passou por todos aqueles períodos. E isso aí em torno de 50 bilhões de anos até a gente chegar aqui e ter esse sopro da vida, esse fluido universal, esse fluido cósmico. Se a gente não tem esse fluido, a gente não tem vida, e que é extremamente importante. Então a gente pensa que se as plantinhas já sentem esse fluido, já tem, imagine nós. Ele explica da questão do pensamento contínuo, incessante. Quem de nós aqui não tem aquele pensamento repetitivo? Do nada está pensando. Tenta sair, está pensando de novo. E está pensando. Quem não tem uma DR consigo mesmo? Se questionando, se condenando, ou então pensando de tudo aquilo que deveria ter falado para outra pessoa. Porque não conseguiu falar na hora. A gente sempre é assim, né? Passa um tempo, poxa, eu deveria ter feito aquilo, começa a ter aquela discussão ali mental com a pessoa. Tanto de energia. André Luiz explica para a gente que o pensamento, inclusive, ele é multiforme. O que é isso? Começa a formar formas, pensamentos, e nós que trabalhamos aqui na casa, inclusive, vemos isso em alguns tratamentos, do pensamento ele realmente toma forma, sai andando, inclusive. Tomar uma forma, às vezes, da própria pessoa, ou de coisas muito densas, muito pesadas. Por vezes, alguém vai passar, ou até mesmo nós, trabalhadores, nossa região aqui da cabeça está extremamente densa de tantos pensamentos. A gente consegue ver essa visualização na prática dos nossos pensamentos, aquele dia que a gente está ansioso, que está preocupado, que está tenso, nos eletrodomésticos. Ou em qualquer outro veículo. O carro não pega, não liga, a televisão queima, a luz apaga, tudo acontece. Se isso acontece com os objetos, imagina o que não acontece com a gente. Daí vem a questão das doenças também. Porque todo aquele pensamento impregnado que fica na gente, aquela energia que a gente desgasta nos pensamentos, por muitas vezes negativos, pesados, de angústia, ele começa a se formar algo no nosso perispírito, que são as doenças. E veja, eu não estou falando de doenças que são da nossa esfera kármica. Tem doenças que a gente já traz realmente com a gente, porque faz parte, a gente, de repente, precisou passar por aquilo, escolheu, tá reparando algo mal, tem questões que são hereditárias, mas tem questões que a gente cria nesta existência, por muitos pensamentos, por muitas emoções. E isso é muito simples de constatar com a gastrite. Quando se está nervoso, começamos a ter azia, vai naquela azia, aquilo vai ficando mais forte, chega a se tornar uma gastrite. Não reparei, não cuidei, não ressignifiquei, se torna uma úlcera, vem a se tornar um câncer. O pH da raiva, explica André Luiz, da mágoa, ele é ácido e vai destruindo aquilo que a gente conquistou por 50 bilhões de anos, que é se tornar humanos, para a nossa evolução, para o nosso estágio evolutivo. E aí, por que eu trago tudo isso? Porque todo mundo quer fazer um ano diferente.
E repito aquilo que a gente conversou no comecinho, não dá para fazer um ano diferente se eu ainda estou tendo as mesmas atitudes. Se eu ainda não observei, e além do observar, não mudei os meus hábitos. Aí eu vou trazer aqui para vocês uma leitura do livro, que eu gosto de estudar bastante, que é de desenvolvimento mediúnico, que explica e fundamenta na literatura espírita tudo isso que eu estou conversando com vocês, tá? Eu sei que eu estou alugando um triplex na cabecinha de vocês aí que eu estou vendo, mas vocês podem participar também, tá? Ó, Kardec deixa claro a importância do pensamento em nossas vidas. No Livro dos Espíritos, questão 662, ele diz: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea, porque atinge perispírito, se torna doenças psicossomáticas, atrai seres e situações que a gente não quer, mas a gente deu brecha, então vai muito além. São os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Daí a importância de vigiarmos nossos pensamentos para que possamos atrair bons espíritos e repelirmos os espíritos inferiores e mal intencionados. Aí volto no que a gente estava conversando no início, da importância do orai e, sobretudo, do vigiai. A gente atrai espíritos desencarnados e encarnados também, que vão se afinizar com a gente pela nossa vibração. Quem não assistiu, mas eu sugiro, tem um filme, também tem um livro, O Segredo, que explica muito bem sobre a lei da atração. Do que a gente atrai. E hoje, inclusive, estava passando, que estou de férias, é uma delícia, estava assistindo Sessão da Tarde, estava passando O Segredo, Ouse Sonhar. Não é o mesmo que eu estou falando, que é um documentário que tem lá no YouTube, mas era justamente de uma família que estava numa situação de dívidas, mas que só reclamava e tudo acontecia. Começou a chover, a casa desabou. O carro quebrou, bateu em não sei quem. Tudo vai acontecendo, Por quê? Qual energia que eu tô? Gente, é igual água e óleo, não vão se misturar. Como que eu quero que algo muito bom aconteça se eu só estou na lamúria, na reclamação? Quantas bênçãos a gente agradece diariamente? Quando a gente vai dormir, fazemos aquela higiene mental de tudo aquilo que foi o nosso dia e agradecemos por termos chegado bem ao final do dia? Ou a gente só reclama? Porque teve que pagar a conta, porque o chefe foi assim, porque o trânsito, porque não sei quem me fechou, porque o transporte público. Faz parte do cotidiano, faz parte da vida material. Mas e com tudo isso? A batalha espiritual do nosso mentor é grande para nos auxiliar, para nos proteger, para nos intuir daquilo que é bom para a gente, para nos conduzir ao caminho. Mas por muitas vezes a gente está tão fechado no nosso mundo que não temos o que Jesus nos ensina, que é olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque os sinais estão por todas as partes. Às vezes o que pedimos em oração, Deus está nos mostrando. Mas a gente não consegue captar porque está na lamúria, porque está na ingratidão, porque está na reclamação. E eu sei que todo mundo tem os seus desafios. E não sou eu quem estou falando que a gente deve mudar. É a própria espiritualidade, que trabalha através de nós e não por nós, como eu sempre falo aqui nas palestras. Tudo bem? Vamos lá. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorar. Ou seja, que tem aquela tendência, que querem, que tem o desejo genuíno de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante de semelhança de sensações. Como diz a física quântica, como diz a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Não adianta a gente achar que aquela pessoa está na minha vida porque aquela situação aconteceu. Observe a vibração. Por isso que eu ressaltei e falei do vigiai. Porque a gente observar como é que estão os meus pensamentos, como é que estão as minhas emoções.
Eu estou coerente com aquilo que eu quero e estou praticando? Ou eu estou na minha posição de vítima, de questionador, e não faço o que é a minha parte para me melhorar e atrair a atenção dos bons espíritos? Os nossos mentores estão ao nosso redor sempre e melhoram e nos dá a intuição daquilo que a gente quer, precisa, mas se a gente tem a disposição de fazer. Porque, repito, se a gente não tiver essa disposição de fazer, a gente não vai captar o que eles estão nos mostrando. Continuar. Kardec perguntou aos espíritos, lá na questão 467, se o homem pode se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal. Que o incitam ao mal, e obteve como resposta: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Novamente, a importância dos nossos pensamentos. Como é que estão os nossos pensamentos? O que eu estou fazendo com o meu fluido universal, com esse monte de pensamento que está na cabeça? Vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que eu faço para melhorar os meus pensamentos? O que a gente fez aqui, por exemplo, no comecinho, a respiração. Quando a gente está nervoso, irritado, angustiado, ansioso, consegue tomar decisão legal, boa? Consegue falar com a outra pessoa alguma coisa legal? Muito pelo contrário, a gente desconta, a gente toma decisões por impulso. Mas quando a gente tem aquela boa noite de sono, aquele descanso, aquela oração com fervor, faz a respiração necessária, presta atenção no seu corpo, solta um lado, solta o outro. Ou uma outra medicina que eu acho fantástica, o rir de si mesmo. Por mais que a situação esteja muito difícil, e cada um aqui tem seu desafio pessoal, mas rir faz com que se transmute aquela energia e a gente consiga olhar para a situação de uma forma diferente. Talvez não resolva o problema, mas se eu já consigo estar calma diante da situação, com certeza eu vou tomar uma outra decisão. E vou ter calma para o tempo, porque tem coisas que só o tempo consegue resolver, consegue nos amadurecer a pessoa que de repente fez algo, ou aquela situação que está ao nosso redor. Tudo é a respiração, é o rir de si mesmo, é se distrair, mas jamais fazer nada por impulso, no nervoso, na ansiedade. Tanto que Jesus sempre nos falava, se recolhe em seu íntimo. Não era exatamente com essas palavras, mas ele falava, recolhe em seu íntimo, presta atenção e depois vem aqui. Ele nos ensinava. Cristo, inclusive, quando era necessário, ele se afastava. Ele se dava um descanso para depois vir e fazer alguma coisa. Então, por que a gente não pode ser essa imagem e semelhança e também fazer algo neste sentido? Não precisa ser tudo. Sei que hoje, né, a gente vive numa sociedade que tem que ser tudo para ontem, a gente tem que estar disponível o tempo inteiro. É fast food, é o tempo todo. Mas nós não fomos feitos para ser assim. E não importa o que o mundo esteja exigindo. A gente é a sentinela da nossa vida. Nós permitirmos o que entra, o que sai, os comportamentos, as atitudes, somos nós. Então é importante ter essa observação e quando vier uma situação, respira, dá risada de si mesmo, põe um filme de comédia, dá uma risada, faça qualquer coisa para sair daquela vibração e com certeza quando passar, vai vir uma ideia, vai vir uma sugestão. E outra questão que é extremamente importante, gente, é a oração, que é um dos temas da nossa palestra de hoje, o orai e vigiai. Nenhuma oração fica sem ser atendido. Como eu disse, talvez não resolva o problema, mas com certeza aquela oração feita com fé e fervor, a espiritualidade vem ao nosso encontro e nos acalma, e nos dá os bálsamos necessários, os fluidos necessários para a gente ficar bem. Tudo bem? Emmanuel, mentor de Chico, explica que precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças
imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos, veja, ele explica para a gente, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Tem uma historinha de Chico, é bem nada a ver, mas eu acho que faz sentido para a gente entender o que a gente atrai para a nossa vida. Chico estava ali fazendo seus atendimentos e um casal de amigos chama ele para jantar na casa. A mulher gostava muito de cozinhar. Chico vai até a cozinha conversar com a mulher e pergunta para ela se ela sabia fazer geleia de mocotó. E ela fala, não, nunca fiz. E ele fala, porque a cozinheira de Dom Pedro está aqui e quer me ensinar. Por que que a cozinheira de Dom Pedro estava na casa desta mulher, especificamente na cozinha? Porque a mulher gostava de cozinhar, gostava de fazer coisas diferentes. Ou seja, ela estava em sintonia com espíritos que também gostavam de fazer a mesma coisa que ela. Então, sempre vai estar ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. Aqueles que estão casados, nossa, mas eu atraí o marido, a esposa assim? Sim. Em algum momento se sintonizou com a energia daquela pessoa e atraiu amigos, trabalhos, situações, o local que a gente mora, tudo é algo que a gente vai atraindo. Então, se algo está dando muito errado na sua vida, na minha vida, rebobina. Nossa, rebobina a fita, foi longe agora. Declarei minha idade aqui. Mas volta atrás e analisa. Como é que está o meu pensamento? Mas principalmente, não é aquele pensamento que eu penso rapidinho, nossa, eu tenho que pegar o trem, eu tenho que fazer isso, está chovendo. Aquele pensamento que eu sinto mesmo. A gente sente, às vezes, aquela raiva, aquela angústia, aquele pensamento ruim, aquela mágoa, aquela pessoa que guarda a mágoa de 1900 e bolinha e vai vivendo com a vida com aquilo e diz, eu não perdoo, eu nunca vou perdoar, nunca vou aceitar. Ok, o perdão não liberta o outro. O perdão liberta a gente. Porque está fazendo mal para a gente, como eu disse, a raiva, a mágoa, diz André Luiz, através de Chico Xavier, ele tem um pH ácido que vai destruir os nossos órgãos do corpo físico, vai virar uma doença psicossomática. E daqui a pouco eu vou estar aí fazendo um tratamento, seja de qualquer doença. E ninguém quer ficar doente. Só que antes da doença chegar aqui, nesse físico, ela já começou aqui. E por mais que seja muito difícil de aceitar, porque a gente sempre acha que está tudo bem, que eu sou bonzinho. E somos. Mas, como é que estão esses pensamentos? Como é que está essa forma pensamento? O que eu estou atraindo para minha casa? Se de repente é uma casa que está tendo muita confusão, tudo está quebrando, tem alguma coisa? Tem alguma coisa que precisa ser revista. Tudo bem? Bom, vamos lá, prosseguindo aqui. Ele continua, mentor Chico. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. De novo, lei da atração. Ele vai criando essa forma que vai atraindo ou vai repulsando, de repente, aquilo que não serve para a gente. Mas tudo é por conta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Gente, quem que gosta, falando aqui desse trecho, de ficar perto de alguém que só reclama? É horrível. Você oferece uma solução, a pessoa oferece problema.
É gostoso? É prazeroso? Não é. Ao contrário de quando a gente está ao lado de alguém leve, que brinca, que ri de si mesmo, que conta uma besteira, que faz uma piada. É tão gostoso. É natural que a gente se atrai, se afinize com uma pessoa assim do que uma pessoa que está reclamando. Então, por que eu quero ser essa pessoa que só reclama? Olha só, são coisinhas básicas, se a gente pensar, a gente consegue se melhorar. Continuando. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Também, eu esqueci o nome do livro, mas tem um livro de André Luiz também que fala da associação, que a gente vai se associando, lei da atração, pelas almas que nos são afins, pelo aquilo que a gente emana. E assim, gente, até falei isso no grupo agora de segunda-feira nos trabalhos. A gente pode esconder de todo mundo, mas a gente não esconde da espiritualidade quem realmente somos. A gente não esconde do campo magnético quem realmente somos. As nossas companhias, as ações, os resultados delas, da nossa vida, vão dizer como é que estão as nossas vibrações. Simples assim. Por mais que às vezes a gente fala não quer aceitar, é o que a gente vai perceber. Nossas companhias, resultados das nossas ações vão dizer as nossas vibrações. A música que a gente ouve, o tipo de programa que a gente assiste, o ambiente nos molda. Quando a gente pensa que não, mas nos molda. E veja, isso aqui não é para a gente também querer virar um ermitão, não viver em sociedade, porque precisamos sim viver com as diferenças que a sociedade nos proporciona, porque isso significa evolução também. Todos somos diferentes uns dos outros. A gente precisa realmente aprender a evoluir com essas diferenças, respeitando o outro, o espaço do outro, a opinião, a evolução, o grau de consciência. Mas aquela situação está em consonância com quem eu sou, com o que eu quero, com meus princípios, com os meus valores? A música que eu estou ouvindo faz parte daquilo que eu realmente quero? Porque por mais que seja aquela música chicletinha que fica na nossa cabeça, o que eu estou mandando aqui para o meu pensamento? O que eu estou mandando para o meu tálamo? O que eu estou mandando para o meu corpo? Tudo isso é importante. E é importante a gente rever tudo que a gente faz. Está assistindo um filme de terror. Por mais que eu sei que tem gente que gosta, mas o que eu estou atraindo para minha casa? Qual que é a vibração? Não é um julgamento, não é uma condenação, mas é uma forma da gente ter um alerta, prestar atenção. Repito, nossas companhias, resultados das nossas ações vão dizer a companhia que a gente está atraindo, a vibração que a gente está. Continuando, pelas palavras aí do mentor Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Como eu disse há pouco, André Luiz nos explica que a gente vai atrair com todas as pessoas que estão se sentindo tristes no universo. As pessoas que estão com raiva no universo. Porque a gente está conectado. Pode pensar que não, mas todos nós aqui estamos conectados. Somos o todo. Então, se eu estou com uma pessoa que só reverbera na raiva, o meu pensamento é só na raiva, eu vou ficar naquilo. Mais situações de raiva eu vou atrair para a minha vida. E tudo aquilo vai começar a desandar na minha vida. E aí, nossa, eu não sei por que minha vida está dando errado. Repito, volta. Como é que estão os meus pensamentos? Eu estou orando? Eu estou me vigiando? Eu estou me analisando? Como que eu faço tudo isso? Gente, é o básico aqui do espiritismo. Reforma íntima. Mudança de hábitos, mudanças de pensamentos, mudanças de atitudes. Está aqui numa quinta-feira chuvosa. Não sei vocês, mas tenho medo de Franco alagar, correndo o risco de tudo isso acontecer. Significa que a gente quer ser melhor. Que a gente quer buscar coisas melhores para a nossa vida. E é um processo árduo e constante. Eu costumo dizer
para as pessoas mais próximas, porque eu invisto muito pesado em autoconhecimento na minha vida pessoal, que quando eu acho que eu estou indo, eu estou voltando. Porque quando eu acho que eu já aprendi muita coisa, que tá ok, vem mais abertura de não sei quantas coisas que eu preciso olhar e falar, nossa, olha só. É aquela famosa frase que eu acho que é de Bob Marley. Quando eu acho que eu sei todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Porque o nosso autoconhecimento, ele vai ser assim, constante. Não é porque eu venho na palestra, eu fiz o tratamento e acabou, que acabou. Não. Vai vindo mais coisas para a gente ir trabalhando. E que bom que a gente tem essa oportunidade de se melhorar. Porque, pensa, em outros tempos a gente não tinha essa abertura. Aliás, a gente não tinha nem a consciência de que podia ser melhor. Era tudo muito primal. Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, não se tinha sentimentos. Olha a nossa história. Mas hoje a gente tem. E tem ferramentas. O YouTube é cheio de coisas que a gente pode assistir de forma gratuita, que dá para a gente ir analisando, fazendo exercícios e ir se moldando. Continuando. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Olha que legal isso aqui. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se na nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da alma. Traduzindo, aquilo que a gente vê de ruim no outro é que está na gente. E se não está, vai ficar. Porque o tempo que a gente está olhando os defeitos do outro, julgando, condenando, eu não estou olhando para mim. Eu não estou me autoanalisando. Eu não estou fazendo o melhor por mim. Então, sempre que a gente olhar, nossa, o fulano é assim, pode ter certeza que aquilo está na gente. Se incomodou, é porque está na gente. É porque a gente precisa olhar para isso e se melhorar. Continuando, no livro dos Espíritos, fala, no livro dos Espíritos, não, no Evangelho, que a maior lei de atração é o amor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. É, portanto, a lei de amor, a lei maior, conforme Jesus nos ensinou, um guia para a nossa evolução, quando nos leva a amar ao próximo cada vez mais. E aquilo que eu sempre falo aqui nas palestras. Quando a gente decide amar ao próximo, primeiro o próximo que a gente deve amar e ter o auto-amor, que eu já expliquei aqui em palestra, é sobre nós mesmos. Não existe a gente amar as outras pessoas se a gente não consegue fazer o mínimo por nós mesmos. Aquilo que a gente se prometeu fazer e a gente não cumpre. Olhar para as nossas maiores mazelas e se melhorar. É impossível uma mente enfermiça, uma mente doente, querer ajudar outra mente achando que vai salvar. Vai cair os dois. Porque primeiro a gente precisa se olhar. E a partir daí, quando a gente também consegue se olhar, às vezes consegue compreender também que o outro precisa também passar por este processo. Precisa amadurecer a ideia de que ele precisa dar os passos de se melhorar. Porque a gente não consegue salvar ninguém. Não temos o controle sobre decisões e comportamentos do outro. A gente só tem da gente. Dos nossos pensamentos, das nossas ações. O que o outro decidiu, o que o outro vai fazer, é dele. Mas se eu realmente estou neste amor genuíno, porque eu já consegui aplicar em mim, eu vou conseguir olhar para esse irmão, que pode ser um familiar, um amigo, seja lá quem for, com esse olhar de amorosidade e de compreensão, entendendo que cada um está no seu estágio de evolução. E é importante a gente ressaltar que nem Cristo conseguia salvar ninguém. Por quê?
quando ele ia curar alguém, qual que era a pergunta que ele fazia? Você quer ser curado? Ele não ia invadir o livre-arbítrio do outro. Ele perguntava primeiro. Porque a partir dessa vontade, dessa disposição interna, realmente, aquela força de vontade, ele conseguia operar milagres. Tanto é verdade que aquela moça que estava tendo hemorragia, que apenas tocou as vestes de Jesus, foi curada de forma instantânea. E por quê? Porque a fé dela foi maior, porque ela acreditava, porque ela queria. Não foi ninguém que impôs a ela. Mas olha, ela passou mais de 10 anos naquele sofrimento. O que a gente pode interpretar com isso? Ela precisou desse processo de maturação do seu espírito, de esgotar todas as vias para acreditar numa força maior que poderia curá-la. Tanto que ao tocar, ela foi curada. É o que Jesus nos disse. Se a gente tiver a fé com o tamanho do grão de mostarda, e eu não sei se vocês já viram, mas ela é bem minúscula, a gente consegue operar os milagres que são necessários. Ah, mas os milagres não existem mais. Existem, mas não aqueles da época de Jesus. Os milagres somos nós todos os dias, que acordamos vivos, que acordamos com os nossos entes queridos, que temos um trabalho, que temos saúde, que podemos nos observar, nos melhorar. Milagres são as pessoas que estão ao nosso redor, a oportunidade de estar com quem a gente ama, de fazer sempre o nosso melhor. É isso. Mas é tendo esse olhar, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não consigo estar assim se eu só estou na lamúria e na reclamação. E com certeza isso é muito fácil de constatar também, porque de repente aquela pessoa que é próxima de vocês, que só reclama, se a gente pede para ela agradecer, para ela ver algo de bom, ela vai excomungar a gente, ela vai vir para cima com 4 pedras na mão, porque você não sabe o que eu estou passando, a minha vida está assim, a minha vida está assada, então ela não vai conseguir ver. Imagine isso com a gente. A gente vai conseguir ver todas as bênçãos que temos se a gente só tiver com esses olhos de reclamação. E principalmente, gente, aí eu volto na questão do amor próprio e do auto-amor. Esses pensamentos geram atrações de espíritos encarnados e desencarnados, podem me acarretar doenças. Eu estou me amando assim? Atraindo doença para a minha vida? Emoções negativas, situações negativas? Não estou. Então é a oportunidade da gente repensar como está aqui o nosso fluido vital, o nosso fluido orgânico, o nosso acesso à fonte universal, a nossa conexão com a espiritualidade. Orar. Orar sempre. E é sempre, porque como eu brinquei aqui no começo, a gente não vai ter encarnados, muitos desencarnados, mas temos muitos desencarnados. A olho nu, não vemos. Mas o tempo inteiro a gente até brincou, né, que esbarrou ali com algum irmãozinho, mas é isso. A gente esbarra o tempo inteiro com irmãos desencarnados que por vezes ainda está muito perdido. Só que se a minha vibração estiver elevada e conectada com a espiritualidade, existem coisas que a gente vai precisar passar sim no plano terreno. Pode dar uma balançada, mas a gente levanta e consegue ir. Automaticamente, se uma situação vai balançar, a gente respira, a gente ri de si mesmo, que é uma medicina maravilhosa, ou a gente ora. Como eu disse, nenhuma oração fica sem a resposta. E por muitas vezes os nossos mentores estão só esperando a nossa atitude, que por mais que eles sejam os nossos mentores e estão ali na missão de nos socorrer nessa existência, ninguém, nem no plano desencarnados, interfere no nosso livre-arbítrio. Então, só vão trabalhar sempre através de nós. Se vê que a gente está caindo muito, mas não está fazendo a nossa parte, não é que eles vão nos abandonar, mas eles vão dar uma recuada. E assim que a gente fazer aquela oração com fé e com fervor, eles vão nos atender. E por que dá essa recuada? É como se fosse um pai.
amoroso, uma mãe amorosa, que vê que um filho está fazendo alguma coisa muito ruim, aconselhou, falou, mostrou o caminho, está insistindo, vai esperar, como diz minha mãe, quebrar a cara, cair, aprender a amadurecer e depois voltar. É assim que funciona. Então, que neste ano, a partir de agora, a gente quer para fazer hoje, né? Não é para depois procrastinar, não, depois eu faço, não. A gente só tem o agora, amanhã a gente não sabe se vai existir. Então, que a partir de agora possamos fazer de 2026 um ano diferente. Voltem para casa, se observem, se analisem, veja como que estão os pensamentos, como é que estão os sentimentos, como é que estão as emoções, como é que estão as suas companhias. Sempre é tempo da gente recomeçar. Sempre é tempo de a gente rever, sempre é tempo da gente ser melhor, de confiar na fonte universal que nos guia, que nos conduz e que quer que a gente fique bem. Porque qual é o maior objetivo da encarnação? Não é vir para sofrer. Quem acha que vem para sofrer está muito enganado. Passamos desafios? Sim, porque estamos no planeta Terra. Se a gente fosse tão bonitinhos assim, a gente estava em planetas mais evoluídos. Pois não, estamos aqui. Se estamos aqui, vai vir desafios. Mas, ainda assim, a gente tem muito mais bênçãos para agradecer, para visualizar, do que motivos para reclamar. E podemos fazer a diferença. Bastando ali a nossa disposição de vontade. A gente atrai os espíritos que são importantes, que são do bem. Elevamos a nossa conduta moral através da reforma íntima. Porque não adianta também só mudar os pensamentos, achar que vai mudar os pensamentos, mas não fazer essa reforma íntima, essa higiene de nós mesmos, o despir de uma roupagem velha que não serve mais e colocar uma roupagem nova. É isso que eu desejo aí para vocês neste ano de 2026. Como eu sempre falo nas palestras, espero que tenha feito sentido no coração de vocês. Que a gente fala aqui é da espiritualidade, não é nosso. Ela que nos intui, ela que nos mostra o que precisa ser dito. E é muito do que a sintonia do ambiente, tanto que eu trouxe coisas e acabei não falando, porque é o que a espiritualidade mostra, que cada um precisa ouvir. Então, que vocês possam levar isso para o coração com muito carinho, com muita amorosidade. É fundamentado, não é vozes aqui da minha cabeça. Quer dizer, vozes da cabeça espirituais, mas não algo assim que eu coloquei aqui e quis falar para vocês. Tem fundamento na literatura espírita. Quem quiser depois posso passar ali os trechinhos no grupão lá, que eu acho que aqui a grande maioria está. E é isso. Então, tudo bem? Vamos partindo aí para o final. Fechando novamente os nossos olhos. Agradecendo a nossa espiritualidade, a guiança de cada um que está aqui presente, incluindo os nossos irmãos aí desencarnados, aos mentores da nossa casa, aos mentores de cada um, que vocês possam agradecer aí intimamente tudo aquilo que vocês têm de bom na vida de vocês, todos os objetivos, projetos pessoais que vocês desejam alcançar este ano, todas as reformas internas que são necessárias. Agradecendo, visualizando essas benesses. Vamos aguardar ao passe. Que assim seja, graças a Deus.